bem-vindo à Rádio Minhui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa do Farrui da China. No programa de hoje trazemos uma experiência de cultivo do 17º Farrui da China no Minhui.org intitulada Lidando com Problemas ao Esclarecer a Verdade, por uma praticante do Falun Dafa na China. Cultivar a nós mesmos e despertar a consciência dos seres sencientes é a missão do praticante do Dafa, algo que sempre foi prioritário na minha mente. Durante a pandemia, continuei esclarecendo a verdade. 1. Confinamento. Em janeiro de 2020, todos os bairros e interseções da minha cidade foram fechados por causa do surto do vírus PCC em Wuhan. A entrada do meu bairro era vigiada por seguranças. Todos que entravam ou saíam tinham que assinar documentos. Sempre penso que sou uma praticante do Dafa e minha missão é despertar a consciência dos seres sencientes. Nada poderia me impedir. Enviei pensamentos retos antes de esclarecer a verdade sobre o Dafa. Eu estava com uma sacola cheia de materiais informativos e esclarecimento da verdade na cesta da minha bicicleta. Ninguém me parou no portão. Fui para uma vila perto da minha cidade. Deixei a bicicleta na entrada da vila antes de ir distribuir os materiais do Dafa de porta em porta. Se havia pessoas em casa, conversava com elas. Caso contrário, deixava os folhetos nos batentes das portas. "O que você está fazendo?" Alguém gritou atrás de mim. Eu me virei. Um jovem em seus 30 anos estava olhando para mim. Ele parecia um pouco hostil. Sorri e disse: "Meu jovem, estou com cerca de 70 anos. Que coisas ruins posso fazer? Vim aqui trazer bênçãos aos moradores. Quero que todos saibam como se manterem seguros em meio à praga. A praga é muito séria. Ela tem um alvo, o Partido Comunista Chinês, PCC. O partido promove o ateísmo. Não acredita que o bem será recompensado, nem que o mal será punido. É muito corrupto. Eles pegaram bilhões de dólares do povo, mas o povo luta para sobreviver. Não há justiça para o povo. O vírus PCC tem como alvo o partido. Temos que salvar nossas próprias vidas. Devemos abandonar o Partido Comunista Chinês PCC e suas organizações juvenis. As palavras preciosas Falun Dafa é bom, verdade, compaixão, tolerância são princípios bons, pode salvar vidas. O jovem entendeu o que eu disse. Ele disse: "Tia, você está certa, eu concordo com você." Naquele momento, sua família saiu de casa. Ele disse a eles: "Essa tia é de fora da cidade, ela é uma praticante do Falun Dafa e veio aqui para nos trazer bênçãos." Ele repetiu o que eu disse antes para ele, e eu ainda esclareci a verdade para a família inteira. A família toda decidiu abandonar as organizações do PCC, exceto o pai do jovem. Ele disse: "O PCC me paga um salário." Eu disse: "Não é o PCC que lhe paga. Você tem trabalhado muito durante toda a sua vida. Você merece seu benefício de aposentadoria. Por que o PCC não paga os salários daquele sem-teto? Os altos funcionários roubaram dezenas de bilhões de dólares suado das pessoas. Eles têm várias amantes e numerosas casas. Abandonar o PCC pode salvar vidas." Quando você se juntou ao PCC, você ergueu a mão direita e fez um voto de que dedicaria sua vida ao PCC. Esse foi um voto cruel. Você não deve reconhecer isso. Você tem que retirar o voto e renunciar ao PCC. Assim, quando o PCC for destruído pelo céu, você não terá nenhuma preocupação consigo mesmo. Ele finalmente entendeu e disse: "Eu me juntei aos jovens pioneiros. Eu quero abandonar essa filiação." 2. Do que você tem medo? Na manhã seguinte, fui ao pico de uma montanha ao norte. Havia muitas estufas de vegetais. Do outro lado das estufas, havia casas residenciais onde os fazendeiros moravam. Eu fui de porta em porta. A porta estava parcialmente fechada em uma casa. Enquanto eu colocava o folheto na porta, um homem a abriu. Ele perguntou: "O que você está fazendo? O que você está colocando?" Eu disse: "Achei que não havia ninguém em casa. Eu só queria passar uma mensagem importante." Eu disse a ele que a praga e os desastres têm como alvo o PCC. Eu também disse que falar Falun Dafa é bom,
verdade, compaixão e tolerância são princípios bons, pode salvar vidas. Eu não acredito em você. Você tem que ir embora. Estou com meus 70 anos, respondi. Eu andei pela trilha rochosa até esta montanha. Por que você acha que eu estou me sacrificando? Vim salvar vidas, porque há desastres que o aguardam. Eu digo a você sobre como poderá sobreviver a desastres. Ele pareceu ter entendido um pouco e disse, você está realmente em seus 70 anos? Claro, disse eu. Ele sorriu. Eu pensei que você estava exagerando sua idade. Bem, eu acredito em você. Ele então me disse que havia se juntado aos jovens pioneiros. Sua neta estava ao seu lado. Ele disse, minha neta também se juntou aos jovens pioneiros. Nós dois vamos renunciar aos jovens pioneiros. A próxima casa estava guardada por um cachorro. Estava latindo muito alto. Tenho medo de cães desde pequena. Hesitei em seguir em frente. O homem me disse, você está sob a proteção do céu. Do que você tem medo? Eu entendi que o mestre estava me dando uma dica por meio de suas palavras. Eu simplesmente fui e segui em frente. Como o cachorro estava parado perto da porta, pulei essa casa. Depois de terminar a fileira de casas, me virei e fui para a próxima fileira. No caminho de volta, encontrei uma senhora. Ela me disse, sou vizinha do homem com que você falou antes. Eu ouvi sua conversa. Eu me juntei aos jovens pioneiros no passado. Eu também quero renunciar aos jovens pioneiros. Por causa do meu cachorro, você não deixou um folheto na minha porta. Eu queria ler. Então, peguei um da porta do outro vizinho. Você poderia deixar outro para aquele vizinho? 3. Esclareci a verdade na minha cidade natal. A maioria dos meus parentes são agricultores. Meus pais moram em um bairro rural na minha cidade natal. Um dia conheci uma senhora que estava cuidando do seu neto. Entreguei a ela um folheto de esclarecimento da verdade e disse, com licença, tenho um folheto para você. Leia e você entenderá muitas coisas que estão acontecendo agora. Ela disse, não estou interessada, eu não acredito nisso, eu sou budista. Eu disse, esta é minha cidade natal, eu morava aqui. A pandemia é muito séria. Eu preciso que você saiba a verdade para que você possa ficar segura. Mesmo sendo budista, você ainda precisa se manter segura em meio a desastres. O PCC promove o ateísmo. Ele luta contra o céu e a terra. Não acredita que o bem será recompensado ou o mal punido. Ele está corrompido desde sua essência. Mais de 80 milhões de chineses foram mortos durante os últimos movimentos políticos e a Grande Fome. Não devemos deixá-los morrer por nada. O céu destruirá o PCC pelos pecados que cometeu. Se você se juntou a qualquer uma das organizações do PCC, você deve sair. Ela não disse nada. Achei que ainda poderia estar considerando isso. Eu fui para o próximo bloco. 3 ou 4 senhoras estavam sentadas e conversando ali. Eu subi para cumprimentá-las. Olá, como vocês estão? Todas responderam, muito bem. A senhora que conheci anteriormente também veio e se juntou à nossa conversa. Eu disse, costumávamos trabalhar juntas no mesmo grupo. Esta é minha cidade natal. Já faz tanto tempo que não nos vemos. Uma senhora mencionou um nome e perguntou se eu conhecia essa pessoa. Eu disse, sou eu. Isso realmente quebrou o gelo e aproximou a gente. Eu disse, vim aqui para falar sobre um assunto importante. Com a eclosão do vírus PCC, todos estão com medo. O PCC promove o ateísmo e calunia budas e deuses. Mais de 80 milhões de chineses morreram por causa do PCC. Jiang Zemin corrompeu toda a nação. O dinheiro suado das pessoas foi roubado por funcionários corruptos. As pessoas sofreram muito. Agora o PCC trouxe essa praga sobre o povo. Para salvar sua própria vida, você deve abandonar as organizações do PCC. O vírus tem olhos e tem como alvo o partido. Dei a elas vários folhetos e amuletos de esclarecimento da verdade. Todas ficaram felizes em aceitá-los e concordaram em fazer a renúncia. Certa vez eu estava em uma loja de carvão. 5 ou 6 trabalhadores estavam sentados juntos. Fui conversar com eles. Vocês estão no meio de um intervalo? O carvão vende bem? Um trabalhador disse, está difícil. Mais e mais pessoas estão se mudando para edifícios modernos. O negócio do carvão está piorando. Eu esclareci a verdade para eles e lhes dei alguns folhetos e amuletos. Um deles brincou. Você me pagaria se eu fizesse as renúncias? Eu disse, isso salvará sua vida. O dinheiro pode salvar sua vida? Finalmente, todos concordaram
em renunciar. 4. Salvação. No início deste ano, percebi que havia tumores benignos em ambas clavículas esquerda e direita. Eles eram do tamanho de bolas de ping-pong. Quando saía para distribuir materiais de esclarecimento da verdade, geralmente carregava uma sacola nos ombros. As alças apertavam os tumores e doía muito. Achei que não deveria prestar muita atenção nisso. Devo sair para salvar seres conscientes. Se isso me fazia sentir dor, eu podia fazer isso também sentir dor. Saí todos os dias para esclarecer a verdade. Aos poucos, nem pensei mais nos tumores. Um dia, quando estava tomando banho, descobri que os tumores haviam desaparecido. Eu pensei que um mestre os havia removido para mim. À meia-noite da véspera do Ano Novo Chinês de 2019, eu estava prestes a praticar a meditação sentada. De repente, senti um líquido quente na cavidade nasal. Estava descendo para a garganta. Foi como um dilúvio. Eu tive que continuar engolindo. Depois de cerca de meia hora, diminuiu um pouco. Limpei minha boca com a mão. Havia sangue pegajoso em minhas mãos e roupas. Meia hora depois, o sangramento finalmente parou. Naquele momento, senti que minha mente ficou especialmente clara. Eu lavei minhas mãos e troquei de roupa. Queimei 9 incensos e disse: "Obrigada, mestre, por me salvar de outro desastre. Caso contrário, coisas muito ruins poderiam acontecer comigo." Quando estava quase dormindo, lembrei-me de repente de que ainda tinha algumas dezenas de folhetos de esclarecimento da verdade. Eu deveria distribuí-los. Coloquei meu casaco e corri para distribuí-los. No caminho para casa, olhei para as luzes da véspera do Ano Novo Chinês nas casas das pessoas e fiquei muito emocionada. Não pude deixar de recitar parte do poema do mestre. Abre aspas. Há pessoas que me perguntam sobre o propósito do cultivo. Eu me encontrei de volta. Entendi o objetivo de ser uma pessoa. Entendi para onde irão as pessoas. Fecha aspas. O mundo humano é uma ilusão. Hongin 5. Obrigada por ouvir a Rádio Minhui. Para mais informações sobre as notícias da perseguição ao Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, visite o nosso site pt.minhui.org.